Bom dia, irmãos. Glória a Deus, tudo bem com vocês? Vamos ter um dia abençoado hoje, cheio de bênçãos. Vamos fazer hoje algumas reflexões da Bíblia, alguns versículos da Bíblia, que hoje vai ser Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que é um versículo bem conhecido, né? Que fala que tudo tem o seu tempo determinado. Tempo para nascer, tempo para morrer, né? Tempo para parar, né? Então, o que significa? Que até aquilo que parece parado está dentro do plano de Deus. Às vezes, ele atrasa algo porque quer te preparar primeiro, né? Outras vezes, ele está te protegendo de algo que você ainda não vê. Então, a gente tem sempre pressa em tudo, né? A gente começa a questionar por que está parado, né? Então, se está parado, irmãos, alguma coisa tem. Ou está parado para ele te preparar para receber algo, porque você ainda não está preparado, preparando o teu coração, ou está parado para te proteger por algo que você não vê. Amém, irmãos? Esse é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Vamos falar desse outro versículo, Deuteronômio, né? Que é capítulo 1, verso 17, né? Neste momento, Moisés está lembrando ao povo, né? Como ele organizou líderes, juízes para ajudarem a governar, né? E a julgar as causas de Israel durante a jornada do deserto. Ele dá instruções de justiça e integridades, né, aos juízes. Isso quer dizer o quê, meu irmão? Significa o quê? Significa que a justiça de Deus é igual para todos, né? Então ele precisou do quê? Ele precisou arrumar líderes, né? Para organizar, porque era muita gente, sozinho ele não ia conseguir, né? Então precisava julgar, né? Essas causas no deserto, né? E como a jornada foi longa, ele organizou juízes, líderes, né? Governantes para ajudar a julgar a causa das pessoas. E não devemos temer, né, pessoas, mas agir com verdade, né? Então ele quis fazer com verdade, fazer uma causa justa, né? Ele quis julgar as pessoas e fazer o que é certo, né? Perante a lei de Deus. Então ele arrumou pessoas para ajudar. E quando a situação for difícil, né, demais, quando a situação se tornava muito difícil, nós devemos fazer o quê? Devemos buscar a orientação de Deus, assim como Moisés fazia. Quando ele via que a causa não tinha como resolver, se tornava muito difícil, então ele pediu orientação de Deus para resolver aquela causa difícil. E assim foi no deserto. Ele arrumou pessoas para ajudá-los, né? Para ajudar a resolver, né, as causas e julgar as causas das pessoas. Assim foi no deserto. Vamos fazer também o versículo Números 23, capítulo 23 e verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? É outro versículo que todo mundo conhece, né? Às vezes nós achamos que Deus esqueceu, né, da promessa, mas ele nunca mente, né? Se ele falou, ele vai cumprir.
Pode demorar, mas Deus não falha. Nós temos que confiar no tempo dele, né, irmãos? Quando ele fala, pode passar até um tempo, né? Mas ele vai cumprir o que ele nos prometeu. Esse é o versículo de Números 23, capítulo 23, 19. Também tem o verso Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. O que significa? Deus não promete ausência de lutas, né? Mas Ele promete estar com você em todas elas. Então respire e lembre, você não está sozinho. Quando você tiver uma luta, você dobra o teu joelho, faça as tuas orações e clama ao Senhor. Porque o que Ele está dizendo é que Ele está o tempo todo conosco. Nós nunca estamos sozinhos, né? É o que está dizendo verso Isaías 41, 10. E lembra, você nunca está sozinho. Tem uma luta, tem uma ausência de luta, Ele promete estar o tempo todo com você. Então, irmãos, devemos clamar ao Senhor, que Ele nunca nos deixa sozinho. E Ele nos ajuda a resolver os nossos problemas. É o único Deus que pode nos ajudar, o único Deus verdadeiro, o único Deus vivo que pode nos ajudar. É o grande, né? É o Jeová Jireh, é o soberano, é o único que pode nos ajudar. Clama-te que eu te ajudarei, né? Tem o verso de Filipenses também, né? Capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando faltar força, lembra-se, Deus quem te sustenta. O impossível para você é possível para Ele. Então, quando faltar força, irmãos, então nós devemos clamar a Deus, né? Porque quando a gente acha, nossa, que situação complicada, que situação difícil, né? Então, o que é difícil para nós, o que é impossível para nós, né? Que nós falamos, nossa, não vamos conseguir resolver, é possível para Deus. Então, clama ao Senhor, dobre o teu joelho, se humilha diante dEle, que Ele vai te ajudar a resolver. Amém, irmãos? Tem também o verso do Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? Isso significa o quê? Nem tudo precisa da sua pressa, né? Às vezes Deus só quer que você confia e se aquiete, porque Ele está o tempo todo no controle. Porque às vezes a gente começa a ficar desesperado, né? Não saber o que fazer, mas nós temos que lembrar que nós temos um Deus que está sempre no controle. Confie nele, que Ele está sempre no controle, né? Nós temos que, mesmo sem ver, tem que crer, tem que ter fé. Confie no Senhor que tudo dá certo e Ele nos ajuda. Amém, irmão? Tem também o versículo de Isaías, né? Capítulo 49, verso 2. Ele me esconde na sombra da sua mão, né? Às vezes, né? Parece que Deus te esqueceu, não é? Mas sabia que muitas vezes Ele só te esconde, né? Ele te esconde para te proteger, né? Porque Ele te prepara, Ele te fortalece. Quando for a hora certa, Deus vai te mostrar, né? E ninguém pode apagar o que Ele vai fazer, né? Através de você, lembre-se, Deus, quem Deus esconde, Ele também revela no tempo certo, né? Então, Ele esconde a gente para nos fortalecer, né?
Quando nós estamos no anonimato, não é castigo, é preparo, irmãos. Muitas vezes a gente não entende, mas é um preparo. Deus está nos preparando para algo maior. Então, quando é o tempo certo, Ele nos revela, né? Então, é o que significa Isaías 49, versículo 2. Tem também Deuteronômio, capítulo 8, verso 8. O Senhor te guiou no deserto para te provar e te ensinar, né? Talvez você esteja atravessando um deserto, né? Agora, mas o deserto não é o teu fim, irmãos. Não é o teu fim. É o teu treinamento. Deus usa o deserto para te ensinar, né? Ter dependência e obediência. Porque muitas vezes a gente não tem a nossa própria dependência, né? Nós não obedecemos a Deus. Então o que Ele faz? Ele te deixa no deserto, né? Então você fica no deserto para aprender, né? Ele não te levou ali para te matar, mas para te transformar. Aguente firme. A terra prometida vem depois do deserto. Então não desista. Isso quer dizer, irmãos, não desista, porque o deserto vem para te lapidar, né? Para te treinar, né? Para nos ensinar a ter nossa própria dependência, para nós nos obedecer a Deus, né? Porque o deserto tem hora para começar e hora para terminar. E quando terminar, irmãos, é só vitória. Aí logo em seguida vem a terra prometida, né? Depois do deserto vem a terra que mana mel e leite. Amém, irmãos? Hoje é o que eu tenho para falar para vocês desses versículos que é muito bom da Bíblia, né? Glória a Deus, que é um versículo que nos fortalece, né? Amém? Então, hoje é o que eu tenho para dizer para vocês. Glória a Deus, tenha um dia abençoado por Deus. Glória a Deus, amém? Deus abençoe, irmãos.